Olá pessoal, tudo bom? Então estamos aqui de novo com mais uma aula da disciplina de proteção radiológica, certo? Vamos trabalhar então hoje com uma abordagem sobre a questão do resgate, como é que é feito o resgate quando se tem o problema de uma resposta a uma emergência, certo? A aula de hoje já está disponível, certo? Então vocês podem depois rever aí as transparências, tá? Para que a gente possa consolidar bem o conteúdo, certo? Então começar com a nossa apresentação. Então, a aula de hoje, resposta à emergência radiológica, certo? Dando continuidade. Bom, quando acontecer um acidente, certo? Aqui a gente vai considerar acidente, tanto um acidente, por exemplo, com carros ou transportes, né? Como eventualmente até um acidente numa medicina nuclear, tá? Pode acontecer numa sala de iodoterapia ou numa sala de radiofarmácia, onde é manipulado esse material, certo? Então sempre é importante, a primeira coisa é isolar a área, tá? Isolar a área, evitar que as pessoas entrem lá, não só para elas não se contaminarem, se exporem, mas também como não trazer o material radioativo para fora daquela área, certo? Material contaminado. Sempre, né, a gente pensa mais no estado de Santa Catarina, que a princípio os maiores riscos são medicina nuclear, mas aí a princípio dentro da radiofarmácia, ou transporte de material de medicina nuclear, tá? Que também pode acontecer, certo? Então a gente sempre tentar identificar qual é o material, o que está acontecendo, certo? Naquele local. Se for uma medicina nuclear, dentro da medicina nuclear é mais fácil, né? Você conversar com o pessoal, certo? Que trabalha lá, perguntar o que está acontecendo, né? E eles vão com certeza te ajudar e dizer. Então fica bem mais fácil, certo? Mas se for na rua, então a gente tem que pensar exatamente o que está acontecendo, tá? Se possível, levar um medidor, né? Fazer o levantamento radiométrico da área, tentar verificar se o valor da radiação é muito alto ou não, né? Qual é a distância que deve ser segura, tendo em vista o levantamento radiométrico. Sempre avisar as autoridades, e aqui não significa só prefeitura, polícia ou coisa do tipo, mas também o dono da clínica, quem é o responsável pelo transporte, né, do material, né, que pode ser então o pessoal da medicina nuclear ou uma transportadora oficial, né, certo? Enfim, se acontecer dentro de uma, sei lá, numa rodoviária, dentro de um aeroporto, algum lugar, dentro do hospital, também avisar as pessoas competentes para que seja resolvido o problema. E estabelecer um posto de comando. Se for na rua, né, tem que estabelecer o posto de comando, mas mesmo que seja num local fechado, num hospital, numa condição desse tipo, também é importante você estabelecer o local. Tá? A partir dali você está perto do acidente, né, para até visualizar o acidente, visualizar as ações que estão sendo realizadas, como também ter as informações do local ali, né, se for um ambiente aberto, a possibilidade de que vai chover, de que tem vento, se as pessoas estão se aproximando ou não, se aquela região está bem demarcada, coisas do tipo, tá? Porque se você não faz isso, você está à distância, às vezes é complicado, né? Até você dar a ordem para que alguém faça o que você quer, né? É uma cadeia de comando, tempo, pode demorar e aí acabar postergando algumas ações e levando a mais contaminação, mais problemas para as pessoas. Então você estabelece uma zona de controle, certo? Essa zona de controle, dentro do possível, você faz pelo levantamento radiométrico, ou seja, até uma situação que você tenha
longe daquela área você tenha, por exemplo, 1 milisievert, 2 millisieverts, tá? Então, se nessa área aqui tiver 1, 2 milisievert hora, tá? Então você pode estabelecer. Se você não tem um medidor, chegou logo, foi o primeiro a chegar de repente, não está lá com o medidor, você pode eventualmente, inicialmente, estabelecer essa distância de 25 metros, ok? Tá? Aí estabelece a zona quente, onde ninguém pode entrar, certo? Uma zona intermediária, né, que a gente chama de zona morna, e onde vai estar um corredor de descontaminação, certo? E a zona fria, onde vai estar o posto de comando e vai ter a monitoração radiológica também das pessoas que vão passar pelo posto de comando. Isso é muito importante. Claro, aqui a gente está pensando num lugar aberto, certo? Onde pode se fazer isso com grandes distâncias, mas se você estiver num lugar fechado, também você vai estabelecer, então, a partir de uma determinada porta, né, um espaço do corredor, ninguém mais pode passar, e assim por diante, tá? Você vai estabelecendo essas restrições, né, sempre deixando uma área entre a zona fria e a zona quente. Por quê? Porque a zona quente ninguém pode entrar. Então, se você só faz uma delimitação entre zona quente e zona fria, tá? O que acontece? Qualquer coisa que a pessoa põe o pé dentro da zona quente já pode estar contaminando. Então, isso é um problema sério. Por isso que é melhor sempre deixar um espaço, porque aí dá tempo de você visualizar que a pessoa saiu da zona fria em direção à zona morna, né? E com isso você dá tempo de barrar sem que a pessoa contamine, tá? Certo? Até pode ser alguém que seja do SAMU, alguém que vá lá fazer o primeiro socorro, até bombeiros, etc., mas que de repente não estão paramentados nem nada, então é melhor você realmente cuidar para que eles não entrem direto, certo? Essa é a importância de se ter a zona morna ali, que não tem uma distância fixa, tá? Pode ser 2, 3 metros, 5 metros, não precisa ser algo muito grande, tá? O importante é justamente evitar essa transição rápida da fria para quente, de tal maneira que alguém sem querer vai lá, bote o pé e pronto, tá? Daí está contaminado, você tem que tratar como se fosse um contaminado, correto? Muito bem, sempre lembrando no caso de transportes, tá? Que o embalado, né, o que a gente chama de embalado no caso de um acidente, é justamente a embalagem, a caixa plástica, metálica, com isopor, etc. E o material radioativo dentro, tá? Então sempre a gente pergunta, a embalagem foi danificada? Tá? Como está a situação do embalado? Certo? Porque se tiver danificado, a gente tem um tipo de procedimento. Se ele tiver íntegro, se não aconteceu nada com ele, é outro tipo de procedimento. Bom, lembrando, né, o pessoal já estudou isso, mas não custa dar uma repetida aqui sobre embalado exceptivo, né? O que é o embalado exceptivo? É uma carta, é um envelope que você pode mandar uma fonte radioativa pelos correios, simplesmente dentro do envelope. Bota lá polibolha, alguma coisa assim, e manda por um envelope. Ou seja, tem uma quantidade muito, muito pequena de material. Então isso não tem problema, você pode levar, dependendo no bolso, num avião, tá? Desde que ele tenha um índice abaixo do limite estabelecido pela norma, certo? Tem os embalados industriais, né? São aqueles, então, são latões, já são mais pesados, né? Com rejeito radioativo, muitas vezes, certo? E que você, então, vai ter que ter um outro cuidado também, porque tem mais quantidade de material radioativo. Mas isso, normalmente, quando você faz esse tipo de transporte, você tem segurança privada para evitar um roubo, um assalto, né? Se acontecer um acidente, você cercar a área. Em alguns casos vai até um grupo de bombeiros e SAMU junto, escoltando, né? Polícia Federal, enfim, tudo para evitar, se acontecer algum acidente, alguma coisa, já ter a pronta resposta, tá? Então é uma coisa que a gente não vai ver no dia a dia, tá? Já o embalado tipo A é algo que a gente vai ver muito comumente, tá? O embalado tipo A é aquela caixa, certo? Muitas vezes de papelão, um balde de plástico também para os geradores de tecnésio, para iodo, tá?
e que isso é despachado normalmente, né, de avião, às vezes de ônibus, tá? E localmente, né, vai uma transportadora lá, um carro simples, um carro comum, e carrega essas caixas, põe no carro identificado, né, e leva para a medicina nuclear, por exemplo. Tá? Então esse é o mais comum e esse é o que a gente tem que se preocupar, que é mais factível de ocorrer um acidente nuclear, certo? Esse é o mais comum. Tá? Já o tipo B também, tá? Ele é acima do industrial, embora seja A, B, industrial, as siglas não são muito inteligentes, digamos assim, a sequência, mas o tipo B são casos que também a gente dificilmente vê. Isso é transporte de material para Angra. Então são caminhões enormes, tá? São coisas de toneladas e toneladas de peso e que também tem todo um projeto, um plano de transporte, onde vai a polícia rodoviária, né? Vai bastante escolta, tá? Tudo isso que é justamente para evitar qualquer acidente e qualquer perigo, tá? E também esses embalados aí, pode um caminhão se chocar no outro, passar um trem por cima, que eles, num primeiro momento, eles não vão se quebrar, não vão fissurar, não vai ter vazamento químico. Então a gente tem que se preocupar basicamente, né, no nosso dia a dia, na nossa realidade, certo? Basicamente com o tipo A. Bom, daí vem que o tipo A, certo? Mais comum que a gente tem, geralmente é o chamado amarelo tipo 2. Tá? Se tiver colado na caixa a etiqueta branca, significa que, entre aspas, não tem perigo. Tá? Então significa que eu posso pegar a caixa fechadinha, lacrada, bonitinho, botar debaixo do braço e levar, enfim, né, pegar do carro lá da transportadora e levar para a radiofarmácia, tá? E levar para o local onde eu vou abrir essa caixa. Então não tem perigo se tiver fechada, tá? Certo? Já a amarela tipo 2 também é uma que não tem grandes perigos, que eu também posso pegar com a mão, levar para lá e para cá, deixar do lado, tá? Subir no elevador com ela, não vai me acontecer nada, tá? Elas têm um índice de radiação de 0, no máximo 0,5 milisievert hora, tá? Então, se eu ficasse 1 hora do lado dessa caixa, não vou ficar, né? Não vou me expor muito, tá? Também, a partir da etiqueta amarela, a gente tem duas situações aqui, que é a questão do índice de transporte, tá? O índice de transporte, então, é a medida a 1 metro de distância. Então, se ela tem índice 0,5, significa que eu medi 0,5 miligrays. Tá? Se tiver o índice 1, já é caracterizado como amarela tipo 3. Então, ela tem a 1 metro de distância uma radiação um pouco mais intensa. Tá? Sendo que o máximo dela é 2 milisievert hora do material radioativo, certo? E aí o máximo que você pode usar é índice 10, tá? Certo? É o máximo que pode ser, índice de transporte 10. Sendo que no caso do índice 10, por exemplo, você pode juntar 5 caixas e chegar a 50 de índice de transporte. Por isso que é chamado índice de transporte, que é justamente para que você saiba quantas caixas você pode colocar no mesmo caminhão ou no mesmo carro. Tá? Se você tiver 5 de 10, deu o limite, que é 50. Se eu tiver caixas de 0,5, de 1, de 2, eu posso juntar elas até chegar a 50. Chegou em 50, parou. Isso é para segurança do motorista, segurança de quem vai carregar, descarregar isso, que vai ficar alguns minutos, 5, 10, 20 minutos carregando, descarregando, não ficar recebendo uma dose muito alta de radiação, certo? Então, se for branca, tipo 1, que vem escrito tipo 1 aqui, branca tipo 2, desculpa, amarela tipo 2, não são tão perigosas, eu posso manipular. Se for a tipo 3, eu já tenho que ter um pouquinho mais de cuidado, certo? Por quê? Porque ela tem um índice de 1, tem 1 miligray a distância de 1 metro, então tem que cuidar um pouquinho para justamente não
me expor demais, tá? Então controlar um pouquinho mais de tempo, tentar manter um pouquinho mais de distância, certo? Muito bem, aqui tem então o que acontece caso a gente tenha um problema com as embalagens, tá? Se for uma embalagem intacta, ou seja, uma embalagem que está íntegra, que não rasgou, que não molhou, não quebrou, não aconteceu nada, está lacradinha, bonita, e aconteceu um acidente, o que é o acidente? Por exemplo, abriu o porta-malas do carro e as caixas caíram no chão, certo? Tá? Caíram no chão, não foram descarregadas na mão bonitinho, caíram no chão. Então o que acontece? Nesse caso, tá? Se você tiver alguma dúvida, será que não caiu meio forte, será que não sacudiu por dentro, alguma coisa, o que você faz? Isola somente a área em torno da embalagem, só ali na volta, 1 metro, 2 metros, se quiser, pronto, tá? Se você vê que essa embalagem está danificada, certo? Então, num primeiro momento, 30 metros de distância, caso você não tenha um leitor, né? Aconteceu o acidente agora, certo? O cara estava ali empilhando as caixas, 2, 3 caixas para carregar, para levar para dentro. De repente, sei lá, por algum motivo, as caixas caíram, rolaram, foram parar na calçada. Tá? Era uma rampa, foram parar na calçada ali, deu uma amassadinha nas caixas, alguma coisa. O que eu faço? Isola, e aí vou pegar um leitor. Então, enquanto eu estou pegando o medidor, eu isolo com 30 metros. Tá? Quase uma quadra de distância no primeiro momento, certo? Né? Se tiver danificado, alguma coisa, achei que teve algum problema. Ou então eu marco a distância de medida de 100 microsievert hora. Tá? Então eu vou medindo, vou me aproximando, enquanto não der 100 microsievert, deu 20, deu 10, eu vou me aproximando. Quando chegou e deu 100 microsievert hora, no meu medidor eu paro de, bom, a partir daqui ninguém passa, aí isola a partir dali. Tá? Ou se for questão de alfa e beta, fazer uma outra leitura. Uma fonte comum intacta, artigos de consumo, ou seja, uma fonte que veio pela embalagem receptiva. Ou seja, antigamente, né, que era o para-raios, que o para-raios tinha fontes alfa, né, na ponta radioativa, detector de fumaça, certo? Em muitos locais aí que se usam, nos Estados Unidos, na Europa, detector de fumaça que tem fonte radioativa. Então essas coisas, se por acaso eu achar, eu posso, no princípio, claro, eu posso me contaminar, mas assim, eu poderia pegar na mão com luva, alguma coisa, pegar, usar, levar, descartar, levar para um lado para o outro, ou pegar, botar dentro de uma caixa, né, para ninguém encostar, e levar para lá e para cá. Então eu não preciso fechar um bairro inteiro, uma cidade inteira, porque acharam um para-raio em algum lugar, um para-raio possivelmente radioativo, ou um detector de fumaça, também alguma coisa assim. Tá? Então se é liberado o controle radioativo dessa fonte, não há necessidade de ter um controle, dizer quem é o dono, etc, etc, tá? Ter símbolo radioativo, etc, mas por acaso eu sei que é radioativo, eu posso então deixar ali e pegar. Tá? Se for um derramamento líquido, tá? A princípio 30 metros em torno da área do derramamento, certo? Vê a mancha dali e toca 30 metros. Um grande derramamento, aí, no primeiro momento, 300 metros de distância. Aí já dá 5, 6 quadras de distância. Tá? Se for quadra de 50 metros, aí 60 metros. Se for quadra de 100 metros, 3 quadras. Já é maior. Até que eu pegue um medidor e possa mostrar que aquele líquido, aquela radiação é muito baixa, ou que eu posso chegar a menos de 300 metros. Se tiver fogo ou suspeita de uma bomba suja, né, que é o RDD, explosão, pluma, né, uma névoa, aí é 300 metros de raio ou até mais, tá? Caso você ache que possa explodir. Certo? Teve uma explosão, pode ter uma segunda. De novo, eu posso ler para ver se tem uns 100 microsievert, tá? Então, de repente, os 300 metros dá 200 microsievert. Então, eu vou lá para 500, 600 metros e meço, tá? Ou então outras unidades para gama, beta, alfa, tá? Se houver efetivamente explosão e fogo com arma nuclear, 1 km, tá? Ou ainda mais se eu não tiver 100 microsievert hora na
região de segurança, na zona fria, tá? Isso tudo porque se você fizer o resgate, você botar o posto de comando, etc. na zona fria, você pode ser que fique mais de 1 hora, 2 horas, 10 horas, um dia inteiro. Então isso aqui pode dar, depois, se você ficar 10 horas, um milisievert, assim por diante, a coisa pode ficar um pouco complicada, certo? Por isso a questão da distância ser muito importante. Outros cuidados iniciais, sempre, né? Evitar uma atividade desnecessária. Ah, eu esqueci a minha bolsa lá dentro do carro, deixa eu lá pegar. Não é assim, tá? Ah, deixei alguma coisa lá dentro da rádio farmácia, lá esqueci a minha carteira, deixa eu lá pegar enquanto vocês estão isolando a... Não, nada disso, certo? Não vai fazer nada lá a que não seja isolar e fazer o resgate de vítimas ou da própria fonte. Se for o caso que você vai entrar na área contaminada, ou ainda está medindo a área contaminada, não sabe se está bom, se está ruim, etc., o nível de radiação, então bote o seu equipamento dentro de um saco, tá? Se tiver a tal da pluma, se tiver uma névoa, então aquilo pode se depositar, ou pó, enfim, né? Uma névoa com pó. Aquele pó, se for radioativo, pode contaminar o seu equipamento perde a função, porque ele vai estar medindo a radiação que está depositada nele, não mais a radiação ambiente. Então já esculhambou tudo. Por isso, embrulha qualquer coisa, está na dúvida, arranca o saco plástico ali, o papel filme que você colocou, põe outro e aí você leva a contaminação junto no saco plástico, no embrulho, tá? Nunca comer, beber, tô com sede, tomar água, né? Fumar, ou até mesmo os mais nervosinhos que precisam de um chiclete, por exemplo, estar mastigando, né? Também nada disso deve ser feito na zona quente, para justamente você não ficar abrindo a boca, certo? E eventualmente estar inalando material radioativo. E evite tocar em áreas não protegidas da pele, ou seja, se você entrar só de luva, que acha que dá para entrar só de luva, não tem problema, evitar depois tocar no rosto, né? Isso aí a gente já está mais do que habituado, né? Já aprendeu bastante aí com as nossas epidemias. Então, nunca tocar em áreas não protegidas, coçar o cabelo, etc. Nada disso, sempre se policiar. Muito bem, caso haja necessidade, certo, de algo mais forte, então a gente tem aqui, né, de novo, eu tinha mostrado algumas coisas resumidas, né, aqui já é uma parte, por exemplo, os bombeiros. Então quando o pacote parece intacto, normalmente o que os bombeiros podem fazer ou quem vai dar o resgate? Se for branco, tipo 1, 2 e tal, tem que só cuidar da exposição externa, ou seja, o índice de transporte, ver como é que está aquela situação, e manuseie o pacote com cuidado e armazene, ou seja, vai lá junto e guarda, pronto. Não precisa fazer um escândalo porque a caixa era para estar dentro do caminhão e agora a caixa está fora. Esqueceram a caixa do lado de fora, então sai gritando. Não, se está intacta, ela é branca, ela é amarela, até mesmo amarela 3, você vai lá junto e guarda e protege ela, né? Isso é importante. Se for o tipo B, aí sim, o risco é muito maior, porque tem uma quantidade de material radioativo dentro dela é muito maior, a blindagem também é muito maior, certo? Então, o risco geral, se rachar, se quebrar essa proteção, é muito grande, certo? E o problema ainda fica sendo a exposição interna, tá? Nesse caso, pelo risco ser maior, não manuseie pacotes, olhe a área, sempre chame um supervisor ou proprietário, inspecione e recupere o pacote, sempre com luvas, e verifique a integridade, tá? Então, se você acha que está intacto, você vai verificar se realmente está intacto. Se tiver intacto, junto com o supervisor, porque o tipo B, inclusive no plano de transporte já está previsto que tem que ter um supervisor responsável. Se for o caso, ele vai junto no transporte, na escolta. Se não, se for autorizado que não precisa ver, ele está de plantão. Qualquer coisa chama, ele vem. Se houver já um pacote danificado ou vazando, primeiro, não sabe o que é.
Suspeita-se que seja de caso material radioativo. Então, você tem não só a exposição externa, né, radiação vazando, como também possibilidade de contaminação. Contaminação do ambiente, contaminação sua, das pessoas que estão ali em volta. Aí o seu perigo pode ser baixo, se o dano for pequeno, se não tiver vazamento, até alto se houver vazamento. Então, as mesmas questões aqui, chamar o supervisor de proteção radiológica, não mexer, veja se como houve vazamento, contaminação das pessoas, tá? Alguém que estava ali perto, quem chamou, quem avisou do acidente, se esteve ali perto, se mexeu no material, tá? E aí faça o procedimento de limpeza conforme o necessário. Tá? Se já for branco, amarelo 2 ou amarelo 3, mas houve o vazamento, então você já tem algo que pode ser médio, eventualmente, até alto. Mas, de novo, evite o manuseio sem o supervisor de proteção. Se houve uma lesão, quer dizer, alguém se machucou, estava segurando a caixa quando caiu no chão, quando quebrou alguma coisa. E também depois, então vai fazer a limpeza conforme as recomendações, tá? Sempre é muito importante saber quando a questão é pequena, digamos assim, certo? Caixa branca, caixa amarela, e quando que pode ser algo um pouco mais complicado. E aí não faça, a não ser que você seja o próprio supervisor de proteção, né? Você fosse treinado para isso, tá bom? Se for combustível irradiado tipo B, isso acontece só em questões nucleares, aí isso daí também vai ter um supervisor. A recomendação já é ir algo para 100 metros até 200, né, de acordo com o vento, não manusear, chamar o avaliador, o supervisor de proteção radiológica, notificar o hospital, monitore a área e o pessoal e depois limpe conforme necessário. E aí sim, combustível irradiado tipo B, o nível de perigo é realmente alto. Tem que cuidar bastante para não se contaminar, para não ter maiores problemas, ok? Se a coisa for mais séria ainda, tá? De novo, combustível irradiado tipo B, basicamente Angra dos Reis, tá? Ou um reator nuclear, tiver um incêndio, explosão, aí tem problema da explosão, inalação, contaminação superficial por causa da explosão. Então, num primeiro momento, a questão do fogo trata como perigo convencional, ou seja, vai ir lá e joga água, né, para apagar o fogo, ou espuma, né? Água nem sempre é bom, às vezes espuma é melhor, é mais indicado para não espalhar, porque a água espalha, né? Também é importante falar às vezes com os bombeiros, né? Se os bombeiros não têm muita noção disso, não estão acostumados, e você estiver lá, diga, de preferência, de acordo como for, não joga água. Claro, se for uma medicina nuclear pegando fogo, você tem pouca quantidade de radiação, tecnésia, etc. Depende, joga água mesmo para apagar, porque a água, quando escorrer, vai ficar dentro da própria sala, ou se for no segundo andar, corre para o primeiro andar, tá. Então, se você conseguir conter essa água, ok. Se não, de repente tem que jogar espuma e outras coisas para não espalhar o material radioativo. Chamar o supervisor, notificar o hospital se tiver algum problema. O que é notificar o hospital? Avisar que houve um acidente radioativo, que vai mandar uma pessoa lá que pode eventualmente estar contaminada. Seguindo agora, vamos para o resgate do nosso acidentado. Digamos que tem um acidentado lá, certo? Alguém que se machucou, alguém que precisa ter uma ação de proteção, ok? Então, o que tem que ver? Primeiro, antes de entrar na cena, ver, se possível, se for o caso de pacote com etiquetas, etc., procura ver que tipo de material é, certo? Se é etiqueta branca, se é vermelha, amarela, se é intacta, se está aberta, se está rasgada, enfim, se houver algum problema. Você tem os EPIs necessários? Veja, se a gente tiver uma situação
por exemplo, de caixas que não tem vazamento, a caixa a princípio está intacta, pode estar amassada, alguma coisa, mas você sabe, por exemplo, que dentro da caixa vem uma lata. Então tu vê assim, não, a princípio eu acho que só rasgou a caixa, tem um isopor, depois dentro do isopor tem uma lata, não, mas a lata eu acho que deve estar intacta, não tem nenhum vazamento, dentro da lata ainda tem mais isopor, enfim, tem uma sequência de proteções ali. Aí, não, tudo bem, então eu vou botar uma luva, princípio, sei lá, é pastilha de iodo radioativo para tratamento. É pastilha, então pastilha não é volátil, não vai espalhar pelo ar. Então talvez não precise nem da máscara, uma máscara simples, tal, com luva, etc. Pronto, chego lá, junto a caixa e deu. Agora, se tiver algo evaporando, né, material radioativo disperso, etc., eu tenho que cuidar. Depende, vou botar um propé, né, porque de propé eu posso botar fora, não preciso botar meu sapato fora, né, ou descontaminar meu sapato, só boto propé e assim por diante. Outra coisa também importante é o seguinte, da norma de resposta à emergência radiológica, a emergência com produto perigoso, né, porque o material radioativo é considerado um produto perigoso, então da norma, num primeiro momento, quem entra numa situação principalmente de fogo, alguma coisa, desmoronamento, alguma coisa, é uma equipe especializada dos bombeiros, ou eventualmente da Defesa Civil, que entra e avalia a situação e diz, pode entrar para salvar as pessoas. Porque se for um incêndio, tá pegando fogo, mesmo os bombeiros, de acordo, eles não entram para salvar as pessoas, tá? Eles entram para ir apagando um pouco o fogo inicial e para ver as condições. Por quê? Porque de repente a pessoa pode estar, digamos, numa casa de madeira, o bombeiro entra para salvar e por causa do fogo a casa cai em cima do bombeiro. E aí você tem a vítima, que você não conseguiu salvar, e o próprio bombeiro, certo? Um caso, sei lá, de um desmoronamento, alguma coisa, o bombeiro não chega lá correndo, vou entrar dentro da casa, está desmoronando, ou o barranco está desmoronando para salvar. Ele vai entrar, ou de longe ele vai dizer se está seguro ou não, e se ele entrar, ele vai entrar amarrado, com corda, vai vindo de helicóptero, alguma coisa, não sai entrando. Então também, quando tiver uma coisa um pouco mais complicada, certo? Tem um incêndio, tem alguma coisa assim, você tem que verificar primeiro se não tem perigo. Se já estiver chegando bombeiro, alguma coisa assim, eles é que vão dizer, pode entrar. Claro, se for uma coisa como eu disse, uma caixa caiu rolando, não é acidente de carro, não tem vítima, ou tem a vítima só que, sei lá, o carro atropelou alguém, desviou, bateu no poste, e quando bateu no poste, abriu o porta-mala, caiu as coisas. Ok, então, mas assim, não tem fogo, não tem nada, não houve vazamento de gasolina, nada, nenhum perigo de incêndio, não tem fio elétrico que tenha caído e assim por diante. Ok, então eu vou lá e entro, senão a gente tem que esperar os bombeiros, por exemplo, darem um ok, tá? Isso é padrão de resgate de atendimento, certo? Se tiver algum perigo, incêndio, combustível, linha de força, em primeiro lugar os bombeiros dão a checagem e aí dão um ok para fazer. Os próprios bombeiros não entram, tá certo? Assim, não entram para atacar o fogo e resgatar a vítima se eles não souberem que está ok. Primeiro vai uma equipe de reconhecimento. Então a gente tem que saber obedecer isso. Se vocês estiverem numa situação, eu quero salvar o fulano, quero resgatar aquela vítima, ela está presa nas ferragens. Deixa presa nas ferragens até que os bombeiros deem um ok, que você pode entrar nas ferragens do carro, que não tem perigo de explosão, de choque elétrico, qualquer coisa. Então às vezes os bombeiros demoram um pouco, a gente fica angustiado, mas esse é o padrão para não ter mais vítimas. Sempre lembrando que quando eu for manusear uma vítima, eu tenho que lembrar daquelas questões simples, né? E universais, de usar luva, de proteger o paciente, me proteger e assim por diante. Então também, quando você entrar nessa cena, né, desse desastre, desse acidente, verificar se os bombeiros entraram antes, quantas vítimas eles enxergaram, que tipo de vítima se eles acham que está contaminada, se não está, se é só uma pessoa, enfim, se cortou, se machucou, que é só uma questão de enfermagem mesmo, de tratamento de enfermagem, não tem nada a ver com radiação. Então isso é muito importante. Se essa pessoa simplesmente desmaiou, também ela tem ferimentos, não tem ferimentos, está só inconsciente, assim, inconsciente ou tonta, né? E pode sair normalmente, tá, do local.
E no caso de um acidente um pouco mais grave, você estabelece zona quente, né, uma área delimitada que você não pode entrar, você tem que pensar, inclusive, se for uma radiação mais alta, quanto tempo você leva para entrar nessa área e quanto tempo você leva para sair. Daí a importância de um supervisor estar lá e, se for o caso, fazer conta, tá? Fazer conta de tempo. Você tem 30 segundos, você tem 1 minuto, você tem 5 minutos, 10 minutos, né? Porque às vezes a gente fala, mas normalmente o nível de radiação que nós estamos acostumados no nosso dia a dia, de uma radiofarmácia, de um rejeito radioativo da própria medicina nuclear, que eles têm uma sala de lixo, né? Vamos dizer assim, lixo radioativo, não fala mais lixo, fala rejeito radioativo. Mas enfim, tem uma sala lá como se fosse um lixão. Então, se esse local acontece alguma coisa, etc. e tal, que você tenha que ir lá, é importante você saber que se tiver uma vítima lá, sei lá, com uma fratura, alguma coisa assim, e o pessoal do SAMU for entrar, às vezes para resgatar essa vítima, para estabilizar ela, colocar ela na maca e tirar da maca, não é 1 minuto. Pode ser que seja 5, pode ser que leve 10, tá com uma fratura exposta, tem que ir lá, botar uma tala, enfaixar, etc. Liberar vias respiratórias, alguma coisa, para daí tirá-la de lá. E aí pode ser que sejam 10 minutos. E aí 10 minutos já pode significar alguma quantidade de radiação já um pouquinho alta, assim, que inspire algum cuidado. Então às vezes, mas eu só vou ali e volto, só vou medir 30 segundos, 1 minuto. Ok, se for 30 segundos, 1 minuto, possivelmente não vai ser problema. Mas se for um resgate, ou um bombeiro, não, eu tenho que arrebentar uma parede para poder chegar lá e tirar a pessoa. Tem um bloco de concreto em cima dela. Então eu tenho que tirar aquilo lá, vou ficar 1 hora, 2 horas lá quebrando o bloco de concreto. Aí já começa a ficar preocupado, você já tem que começar eventualmente a fazer conta, tá? Então sempre é importante cuidar dessas questões, tá? Então veja que não é fácil, a gente tem que participar sempre de uma equipe. O atendimento médico tem prioridade, certo? Por quê? Porque as questões radiológicas, elas são muito agudas e aí não tem muito como resolver, tá? A não ser justamente tirar mais rápido possível a pessoa. E se elas forem muito brandas, for uma radiação muito baixa, ela possivelmente não vai causar efeitos imediatos da radiação ou coisa do tipo. E aí sim, a pessoa está perdendo sangue, por exemplo, ou está com as vias aéreas comprometidas, isso é muito mais preocupante, tá? Com certeza isso é muito mais preocupante, então você tem que pensar nisso, em salvar essa vida, retirando ela do local, do que ficar pensando, não, vamos medir, vamos isso, vamos aquilo e tal, vamos esperar, não, sempre tá? Aí você usa, que a gente falou, as precauções universais, né, de usar luva, etc, da pessoa, tá? E lembrando que dificilmente, né, para não dizer quase que nunca, o material radioativo não causa nenhuma perda de consciência ou eventualmente lesões imediatas, tá? Então, se você vê a pessoa passando mal, não pense que seja da radiação. Mesmo doses agudas, como aconteceu em Chernobyl, por exemplo, ainda assim, né, os bombeiros que lá tiveram ainda demoraram horas, né, até 1-2 dias para aparecer os piores resultados. A menos realmente aqueles trabalhadores que estavam dentro do reator praticamente, né? Já que o reator explodiu, então, né, não tinha mais parede, é como se estivessem dentro do reator. Aqueles sim tiveram vários, praticamente quase, não vou dizer morte instantânea, mas questão de minutos, horas ali, realmente houve uma destruição celular mesmo dos tecidos tão rápida ali que realmente eles vieram a falecer. Mas ali é quase como jogar uma bomba atômica. Foi realmente demais. Mas no geral mesmo, os pessoal que estava na sala de controle, os bombeiros que estavam do lado de fora, etc., depois da explosão, eles levaram horas, né, várias horas, né, quase dias, para realmente ter problemas graves e inclusive virem a falecer. Então, num primeiro momento, você não pode atribuir ao material radioativo alguma inconsciência, até mesmo alguma queimadura. Tá? Dificilmente você vê na pele uma queimadura por causa da radiação. Essa queimadura, a radiodermite, vai demorar algum tempo, a não ser que seja uma radiação muito forte.
Outra coisa para lembrar, que materiais corrosivos podem ser muitas vezes corrosivos. Então, cuidar disso, né? Por isso sempre a primeira coisa é qual material que eu estou trabalhando, qual material que causou o acidente, o que explodiu, o que vazou, certo? E aí essas queimaduras, inclusive, podem ser queimaduras internas, tá? Queimaduras corrosivas, mesmo que seja por radiação, são tratadas normalmente, tá? E outra coisa importante, salvo acontecer um pouco em Chernobyl, tá? Que equipamentos de eletrônica não funcionaram, tá? Mas depois de alguns minutos, mas a radiação era enorme, e aí hoje se sabe que isso afeta, né? Alguns robôs que eles tentaram colocar lá bem no meio do reator, lá em cima do reator, para fazer uma limpeza. No geral, essas radiações, esse nível de radiação que nós poderíamos enfrentar, eles não causam nenhum problema, nenhum equipamento vai deixar de funcionar, vai funcionar errado, certo? Qualquer coisa que você usar, né? O álcool não vai deixar de ser álcool, o remédio que você vai dar, a droga que você vai dar lá para o paciente, por qualquer motivo não vai deixar de funcionar, não vai ter nenhuma transformação molecular para deixar de funcionar por causa da radiação. Salvo, como eu disse, em Chernobyl, que os equipamentos realmente pararam de funcionar depois de alguns minutos, mas o nível de radiação, aí partícula alfa, etc., aí realmente é como se, sei lá, não sei exatamente corroeu, o que fez no equipamento, tá? A fiação, a parte elétrica, deixou toda de funcionar e ficaram lá parados, certo? Bom, aqui a gente vai então só relembrar os passos, né? Geralmente, possivelmente vai ser um pessoal ou do SAMU ou eventualmente um pessoal de bombeiro que faz resgate de vítima, mas se eles não tiverem treinados ou se precisar que você ajude, né? Porque tem que lembrar o seguinte, quando dá um problema de um radioativo, as pessoas muitas vezes ficam com medo. Tá? Elas têm medo do material radioativo, não sabem o que é, ficam com medo, então acabam não querendo enfrentar o perigo, certo? Então vocês podem, ou vocês ajudarem, tá? Até por falta de pessoal, né? De repente precisa entrar 4 pessoas para carregar alguém, só tem 2 no SAMU, ou 3, você vai ser a 4ª pessoa, ou até ensinar eles na hora. Então a questão de, primeiro, colocar um avental no chão, primeiro avental, né? O primeiro pano, enfim, a primeira lona no chão. Esta lona vai se contaminar, por isso que a gente usa 2, né? Depois a gente usa uma segunda lona, tá? Ou manto, ou lençol cirúrgico, lençol de maca mesmo, porque essa sim não pode se contaminar, a princípio, até chegar lá. Aí você coloca então maca, por exemplo, né? Enrola a maca para a maca não se contaminar num primeiro momento, tá? Entendam bem, só no primeiro momento ela não se contamina, certo? E aí você enrola, certo? Aí você faz aí um sanduíche, a maca está ali dentro com os 2 lençóis ali protegendo. Depois você coloca então a mochila, tá? Com todo o equipamento que você quiser, 1, 2, 3 mochilas, enfim, que você precisar levar, você coloca em cima. O objetivo de colocar em cima é justamente porque se você colocar essa mochila, os lençóis podem não enrolar, certo? Só que essa mochila ser muito grande, certo? Você ter dificuldade de enrolar e esse lençol acabar caindo, etc., encostando no chão, e não pode, certo? É por isso que você coloca o lençol, a mochila em cima para trancar, inclusive, o lençol. Depois tem que ver a roupa necessária, pode ser uma roupa tão simples como essa daqui, ou tão complexa como essa daqui do bombeiro, que tem até respirador, tem ar comprimido. Tá? Aqui é só um filtro simples, para não inalar material radioativo, certo? E aqui já é um respirador, né, com tanque de oxigênio. Chegando lá, você vai automaticamente contaminar o pano branco, é o primeiro que você vai abrir, certo? Porque ele vai encostar no chão que pode estar contaminado. Aí você abre o azul, cuidando para que não haja a contaminação do azul.
coloca a mochila aqui em cima do azul, certo? Ou eventualmente em cima do branco, porque o branco está contaminado por baixo, não por cima, tá? Então eventualmente até pode, mas geralmente vai ser já em cima desse. Vai botar todo o material aqui, se precisar usar. Depois de atender o paciente, vai colocar o paciente na maca, certo? E aí vai enrolar o paciente com o manto azul, certo? Com o manto azul. Para quê? Para que pó, líquido, enfim, ou até se tiver com sangue contaminado, alguma coisa ali, alguma ferida, alguma coisa, nada caia dele, nada saia dele, fique tudo preso no lençol. E vai deixar, né, porque você está preocupado com o paciente, não com a sua mochila, vai deixar a mochila em cima do pano branco, e a princípio o pano branco não está contaminado em cima, ele está contaminado embaixo. Então você vai deixar ali, depois você vem buscar. O pessoal da maca espera com um novo lençol em cima da maca. Você leva então o paciente até a divisa da zona quente com a zona morna, possivelmente, né, que você vai ter, tá? Porque os bombeiros não podem sair da zona quente porque estão contaminados. Então chega na zona morna, coloca o paciente aqui, certo, nessa maca, e enrola ele de novo. Por quê? Porque pode ter acontecido das mãos dos bombeiros, quando estava mexendo na roupa do paciente, etc., terem se contaminado, e com isso contaminado a proteção aqui que esse lençol dá. Então, por isso se usa um novo lençol aqui, tá? Pode ter vento, pode ter uma névoa, isso aí também pode ter contaminado por fora este lençol. Então você usa esse lençol externo aqui para embalar de novo o paciente. A equipe está esperando na zona morna, tá? Ela não pode entrar para lá, porque senão ela tem que se descontaminar. Os bombeiros voltam para a zona quente, para ir para o corredor, e você então enrola de novo para tirar o paciente, certo? Então essas são as etapas de controle de proteção radiológica, né, para evitar, ou na verdade diminuir a contaminação da zona fria, e também até mesmo do próprio equipe do SAMU que vai levar esse paciente, e também da questão da ambulância. Então sempre cuidar que o espalhamento desse material radioativo, a contaminação, é muito importante você cuidar esse espalhamento, porque se você contaminar a zona fria, ela passa a ser uma zona quente, você vai ter que fazer uma zona fria mais afastada, certo? Então você não pode contaminar. E além do que, se todo mundo que está aqui na zona fria, se você detectar radiação, pelo menos num nível um pouquinho mais alto do que a radiação de fundo, e você disser que isso aqui é uma zona quente, todo mundo que está ali tem que se descontaminar, ou pelo menos fazer monitoração radiológica e assim por diante. Então é muito importante. Aí, então, para evitar contaminação, o que a gente cria? Um corredor de descontaminação. Tá? Se cria então uma passagem controlada onde ela começa na zona quente, certo? Começa na zona quente aqui e continua até a zona fria. Você tem normalmente uma área de entrega de equipamento, então, por exemplo, a bolsa de primeiros socorros lá que os bombeiros deixaram lá, eles vão lá, buscam e colocam aqui. Ah, mas estava em cima do lençol branco, não contaminou. Não, coloca aqui, depois isso vai ser medido, pode ser limpo, posso passar um pano úmido, alguma coisa para tentar tirar algum pó, vou medir, se tiver ok, é liberado, eu posso usar de novo, tá? Mas a gente primeiro joga aqui, por quê? Primeiro as pessoas. Se a pessoa está contaminada, ela está sendo exposta à radiação, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar essa roupa da pessoa, do bombeiro, do resgatista, o que for. Então eles vão entrar no corredor de descontaminação, vão tirar a roupa e depois, quando saírem, vai ter uma monitoração radiológica. Né? Se eu tiver condições dessa monitoração, pode ser que eu não tenha equipamento suficiente, alguma coisa assim,
né, ou as pessoas por algum motivo têm que sair dali da região, então eu vou fazer sem monitoração, vou só tirar a roupa e cruzar os dedos para que tudo tenha sido feito certo, né? Se não, se possível, tem que ter uma monitoração radiológica para a situação. E aí nesse corredor, então, eu tenho uma área inicial que é como se fosse uma zona quente, certo? Eu tenho essa área inicial aqui, próximo dessa entrada, então na verdade a zona quente estaria aqui. Zona quente. Então eu faço a entrada. Se eu puder ter uma espécie de um tapete, existe um tapete específico, que ele é meio úmido assim, meio pegajoso, que ele então pega as partículas de poeira. Então, se eu tiver isso é bom, porque eu já não só limpo os sapatos, como consigo depois medir para ver se ficou radiação ali. Se ficou radiação, é porque tem radiação no solo, certo? Por onde o pessoal caminhou tinha radiação, então eu tenho que automaticamente cuidar. Aí eu começo a tirar as primeiras roupas. Se eu precisar ou puder ter ajuda de alguém, né? Na verdade a gente não ajuda as pessoas a tirar, os bombeiros sim, porque a roupa é complicada, mas se for apenas os Tyvek e tal, o ideal é não se ajudar, mas às vezes a pessoa pode se atrapalhar, né? E antes que ela se autocontamine, então a gente pode ter uma, duas pessoas, enfim, para ajudar. Aqui é o rejeito radioativo, então os tonéis, enfim, as lixeiras aqui, enfim, para botar o material radioativo. Aí faz aquele procedimento, tira, pode começar tirando a parte das fitas, né, as fitas gomadas e tal ali, que estão prendendo o material. Depois tira o propé, passa para a zona morna, no momento que tira o propé, alguma coisa, continua tirando algumas coisas, vai depositando aqui no lixo, né, no rejeito radioativo. Depois vai para a zona fria, né, e aqui tem o pessoal para fazer o levantamento radiométrico para ver se não ficou nada, tá? No meio do caminho ele pode ter, como sempre, coçado a cabeça, certo? Coçou a cabeça, encostou a mão na própria roupa, né, quando foi tirar e tal, e aí acabou se contaminando, tá? Então, que não é o ideal, certo? Muito bem. Feito isso, eu posso então liberar o resgatista ou o socorrista, o bombeiro, e ele pode ir embora, certo? Lembrando como é feita a monitoração, né? Pode começar, por exemplo, pelas costas, de baixo para cima, porque o cabelo às vezes esconde um pouquinho de coisa aqui embaixo, né? Perto do pescoço, então de baixo para cima, lentamente. Depois faz o zigue-zague, depois sobe e desce pelas pernas, de preferência umas 2 vezes, sobe e desce pelos braços, levanta um pé, passa, vai, volta lentamente, baixa o pé, levanta o outro e assim por diante. Depois aqui na frente, olha bem aqui que a pessoa costuma muito colocar a mão no rosto, né? Então é importante fazer essa monitoração, certo? Monitora aqui, faz o Z devagarinho, depois pode fazer o tórax, faz braço, antebraço, membros inferiores 2 vezes, levanta um pé, levanta o outro, passa por cima, passa por baixo e assim por diante, ok? Muito bem. Se eu não tiver o meu material, tá? O meu medidor de radiação, o que eu faço? Então, se eu não tiver o meu medidor de radiação, então eu posso fazer coisas simples. Eu posso fazer o básico, que é simplesmente tirar a roupa do paciente. A roupa contaminada, tá? Sempre cuidando, certo? Se eu tiver o material necessário, eu posso então fazer o procedimento intermediário. O que é o procedimento intermediário? Eu justamente trabalhar com o medidor. Então eu pego o meu medidor de radiação e faço aquele processo que eu falei para vocês ali. Passar na cabeça, atrás, nas costas, as pernas, os braços, o pé, depois faço na frente ou vice-versa, cabeça devagarinho,
tórax, os braços, tá? E faço esse trabalho para garantir que você tenha então uma medição e uma garantia de que o técnico, que o socorrista, enfim, quem esteve lá dentro, estejam em condições de sair, ok? Se for o caso, tá? Se eu tiver mais gente, uma equipe maior, então eu posso fazer isso de uma maneira mais ampla, tá? Inclusive posso medir até antes das pessoas entrarem, depois que vai que ela se tem algum lugar ali na zona fria que está contaminado, alguma coisa assim, então eu posso inclusive fazer isso, tá? Certo? E no caso aqui que a gente está falando, se houver um caso de abrigo, ou seja, se for um caso que você tem que evacuar uma região, certo? Evacuar um local, tirar as pessoas de lá, então você pode garantir que se a pessoa foi para um local, mas esse local não era adequado, mas foi feito um levantamento radiométrico lá, você então pode transferir elas para outro lugar, vou pegar um ônibus, alguma coisa, você não precisa estar fazendo esse tipo de levantamento, tá? Então isso a gente também tem que pensar, caso a gente tivesse um problema um pouco mais grave e tivesse que isolar as pessoas, levar elas para um abrigo, né? Como a Defesa Civil tem, casos aí de enchentes, de chuvaradas, etc., pessoas ficam desabrigadas. Então, se acontecesse isso, a gente poderia, então, ter a necessidade de fazer um monitoramento das pessoas antes de entrar no abrigo. Porque se você contaminar o abrigo, pronto, né? Acabou. Você tem que arrumar tudo de novo, limpar, etc., e tirar as pessoas de lá porque está contaminado, outras pessoas podem se contaminar. Então, esse é um problema sério que você tem que cuidar em caso de, não só contaminação de abrigo, mas, por exemplo, você tem o posto de comando, digamos que o posto de comando seja uma sala, entra alguém contaminado na sala, pronto, acabou com o teu posto de comando, acabou com os computadores, acabou com tudo, porque você tem que descontaminar essa sala e assim por diante, tá? Então esse cuidado é muito importante. Aqui, caso você, ao fazer a descontaminação, você encontra, retirada de roupa, uma descontaminação, você encontre pontos com radiação, certo? Na pessoa, então o que você tem que fazer? Você tem que marcar isso, tá? Marcar essa pessoa para que você leve ela então para um setor de descontaminação e acabe então marcando isso. Então você vai dizer, olha, encontrei aqui o lugar 1, tem um pouco de radiação, o lugar 2 que é aqui, o lugar 3, então você marca e escreve aqui quantos, qual foi a medida que você fez, tá? 5 milisievert, por exemplo, né? Coisa horrível. Coisa horrível. 5 milisievert, tá? Então você anota lá, região 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Na região, até para eventualmente se conseguir, pode até continuar a numeração para não atrapalhar. Você está falando da parte 1 na frente, parte 1 atrás. Então você escreve 4, escreve 5, né? Tá, tinha lá no pé, 6. E aí tem aquelas regras de descontaminação. O que você faz? Você pega, primeiro, se for o caso de roupa, tira a roupa. Se for o caso de sapato, tira o sapato. Se for nas mãos, lava a mão, lava cabelo, né? Faz essas coisas primeiro. Depois, mede de novo. Diminuiu, ok. Lava a mão de novo, lava o cabelo de novo. Se for o caso, até toma um banho. Mede de novo. Diminuiu mais um pouco. Aí vai para uma terceira tentativa. Não diminuiu mais. Então, ou porque está muito entranhado na pele, ou então é porque realmente a pessoa inalou, vem de dentro dela, não é mais superficial, tá? Então daí você tem que fazer mandar isso para algum local especializado, né? Fazer uma medida mais acurada para tentar descobrir o que é. Se é material que foi para as tireoide, se é material que foi se está nos pulmões, se está respirando, para onde é que foi, tá? E aí então você tem, no caso que estamos falando de descontaminação, você tem 3 possibilidades, tá? Então deu acidente de material perigoso. Vejam, de novo, você pode ter combustível junto
do material, né? O próprio caminhão tem gasolina, tem diesel, etc. Então você pode ter problemas de combustível. Então o que você faz? Então, tem material radioativo? Não. Esquece, vai para a parte de protocolo de material perigoso, tá? Se é químico, se é gás, o que for. Bom, tem material radioativo, misturado ou não? Então vamos ver. Tem outro material perigoso? Sim. Aí vê se é material reativo à água. Se for reativo à água, você tem que usar técnicos treinados e com instrumentos, tá? Certo? Se tem treinados e tem instrumentos, você vai para o tipo 3, senão você fica no tipo 2. Se o material é reativo à água, você não pode usar água, então você vai para a descontaminação tipo 1, certo? E o que consiste essas descontaminações? Então o que eu tenho? Na 1, múltiplos materiais perigosos, certo? Radioativo e perigoso. Então você faz o corredor de descontaminação, coloca as ferramentas perto da área de entrega, esfrega os pés na área de descontaminação, se você tem aquele tapete, como eu falei, passa para uma área de lavação, certo? Depois lava de novo, ou até mais vezes, depende do produto, produto corrosivo, enfim, que você está usando. Troca filtro de ar se preciso, se você já saturou esse filtro de ar. Aí você tem uma equipe de descontaminação que te ajuda a tirar a luva, porque senão você pode mais se autocontaminar. Coloca outras luvas para você contaminar essas segundas luvas no tirar a roupa, tá? Capacete e capuz, principalmente se for bombeiro, né, que usa os capacetes e o capuz. Aí tira o sistema de suporte à vida ali, que é o ar, que é a máscara com o cilindro de ar. Os descontaminadores ajudam a retirar o casaco, né, no caso nós estamos falando aqui de bombeiros, ajuda a retirar calça e bota, né, que são pesadas, são difíceis. Descontaminador ajuda a tirar a máscara, que é a última coisa, que é para você não respirar material radioativo. Remove aquelas luvas que te deram aqui, tá? Aqui, coloque luvas, procedimento limpas, e aí tira. E aí vai para monitoração. Vai para monitoração para ver se deu tudo certo. Se for o caso em que é só material radioativo e você não tem instrumento para medir, certo? Você vai fazer a mesma coisa, tá? Esfregar os pés, tira a luva, coloca novas luvas, tira capuz, tira o negócio de ar, descontamina casaco e tal, só que você não tem como medir, certo? Então você manda ele embora, ou para um posto de contaminação, alguma coisa assim. Não tem também a lavação lá, que você lava à medida que você mede. Lava, mede, lava, mede, lava, mede, tá? E aí manda embora. Se tiver o pessoal treinado, tá? Material radioativo com instrumento disponível, estabelece corredor de contaminação, coloca as ferramentas, esfrega os pés, descontaminadores, realiza monitoramento. Não tem contaminação? Uhul! Manda embora. Você mediu, não tem contaminação, ele vai tirar a roupa em casa. Pode dizer, né? Ele vai tirar a roupa fora do corredor. Então não está contaminada, aquela roupa pode ser até reutilizada se for o caso, tá? Essa é a grande vantagem. Se deu algum índice de radiação, então eles anotam no formulário, dizer que estava contaminado, onde foi contaminado, se era luva, se era capacete, que foi. Se precisar, troca o cartucho de respiração, tá? Por que se fala muito nisso? Porque muitas vezes o cartucho, filtro ou o próprio suprimento de ar que o bombeiro leva, ele dura às vezes 15, 20, talvez meia hora no máximo. Então se ele ficou 20 minutos, 30, ou até mesmo 30 minutos no limite do ar, ele volta, aliás ele está saindo da área quente justamente porque ele está sem ar, tá? Ele está com ar no finzinho. E aí se começa a demorar essa coisa de tirar a luva e a roupa, ele começa a ficar ansioso, respira mais rápido, acaba o ar e pode até desmaiar. Então se eles notam que ou o filtro está saturado, que dificulta a respiração, ou o ar está acabando, eles trocam o filtro de ar, tá? O filtro, troca o sistema de ar, etc., que é justamente para o bombeiro não ficar ansioso, tá? Descontamina a luva, etc., certo? E aí mede de novo e vai para o posto de monitoração, faz a medida por fim, ok? Então a diferença aqui é que se eu posso medir no meio do caminho, eu meço e já retiro
da linha ali de corredor. Por fim, eu preciso informar as autoridades. Tá? Está instalado um acidente, certo? E eu tenho que ver se eu preciso ou não avisar as autoridades. Então, existe uma escala chamada escala INIS, tá? Que é uma escala internacional. Então, quando você tem um acidente pequeno, que até é chamado nem acidente, é incidente de nível 1, o que aconteceu? Você está lá na radiofarmácia, manipulando o líquido, pingou uma gota na sua luva. É um incidente. Aconteceu, não deveria. Você pega, tira a luva e põe no rejeito radioativo. Pronto, acabou. Ninguém se machucou, não houve nada demais. Incidente. 2, tá? Pode ser que de repente eu, com essa luva, eu botei a mão na maçaneta. Tá? De repente alguém com uma outra luva foi lá, segurou, já contaminei 2. Quantidade ínfima de radiação, mas é um incidente, tá? Já tive que ir lá, tive que limpar, tive que arrumar as coisas. Isso é muito comum na medicina nuclear, tá? Acontece quase todo dia. Por mais que o pessoal cuide, volta e meio, pinguinho de gota, cai aqui, cai ali, alguma coisa assim. É muito comum, tá? Certo? Por mais que eles cuidem, são totalmente cuidados, mas às vezes acontece, tá? Vai injetar um paciente, vai botar na veia do paciente, o paciente está nervoso, não gosta de receber agulhada, dá uma mexida, pinga uma gotinha ali do material radioativo na pele do paciente. Então acontece, certo? Um incidente grave, nível 3, tá? Por exemplo, quebrou o frasco de material radioativo, certo? Você tem tecnesse com material radioativo, quebrou. Lá na radiofarmácia, quebrou no chão, certo? Você tem que parar tudo, tem que fazer uma limpeza, né, direitinho, medir, ver se foi bem limpo, limpar de novo se for o caso, usar papel, papapá, para o setor, né, ninguém vai entrar ali, sair pisando, entendeu? Então, um acidente um pouquinho mais grave, ou por acaso quebrou, tinha 2 pessoas ali, uma não viu, saiu caminhando até que alguém grita, não, tu pisou, para aí, já caminhou corredor afora lá, 4, 5 passadas, 5 marcas de material radioativo no chão. Aí para tudo, tira os pacientes, tira quem está no corredor, fecha e tal, limpa, lava, etc, etc. Ok. Já um incidente um pouco mais grave, já muda a rotina da medicina nuclear ali, pelo menos por 15 minutos, 20 minutos, que seja, meia hora, até descontaminar, etc, etc. Ok? Então é um incidente grave, mas ainda está dentro do ambiente ali da medicina nuclear, do serviço de radiologia, radiodiagnóstico, etc. Tá? Radioterapia e tal. Então é um incidente grave nível 3. A partir que acontece fora da instalação, já é 4. Tá? Então, um acidente de carro com, por exemplo, material radioativo, como eu disse, a caixa estragou, mas o material não foi solto, tal, de acordo, então é considerado incidente nível 4. Quando você já tem um 5, por exemplo, fonte perdida, certo? Fonte perdida. Então se perdeu a fonte, não se sabe onde é que está, mas é uma fonte simples, uma fonte sem uma atividade muito alta, tá certo? Que vai decair em 1 dia, 2 dias, 3 dias, de repente, não vai ter mais perigo nenhum. Então é um incidente fora da instalação, um acidente fora da instalação tem maior perigo. Né? Eventualmente algum problema em usina nuclear, tá? Three Mile Island, se eu não me engano, estava entre 4 e 5, certo? Aí, se Chernobyl foi considerado 7, porque teve a fumaça, né, digamos, o pó radioativo foi parar lá na Polônia, lá na Inglaterra, na Noruega, etc. Então é considerado 7, houve uma explosão. Há uma pequena discussão ideológica se Fukushima foi 6, foi 7, tem gente que diz que foi até 5, porque quase não matou ninguém, etc, etc e tal, independente de Chernobyl, que matou muitos, né, fala-se em 3, 4 mil, mas hoje sabe-se que no mínimo 100 mil não morreram, mas tiveram grandes problemas, né, grandes sequelas, tá? Então, ainda há uma
porque são discussões se é 5, 6, 7, enfim. Tá? Mas aí, então, isso é para mostrar que você não precisa também estar aí correndo e gritando para todo mundo, deu um acidente nível 5 porque caiu uma gota na medicina nuclear. Ou deu um acidente nível 5 porque a caixa lá do radiofármaco saiu rolando o morro abaixo lá, porque o cara abriu a porta da van e foi tudo coisa abaixo. Então, não tem por que se apavorar. Então é importante a gente conhecer exatamente como é que funciona essa classificação, tá? Para a gente então poder entender e saber interpretar os acidentes, né? Tanto para a gente comunicar, como também para a gente entender quando alguém comunicar para a gente sabe, não, tudo bem, é nível 2, é nível 3, é 4, não, é 5, aí 5 coisa já é um pouco mais séria, né? 5, 6, 7, então sai correndo, tá? Porque a coisa é séria, né? Se for, lógico, sai correndo se for perto de você, né? Mas no caso nós não temos nenhum reator nuclear aqui, né? Só em Angra, onde poderia acontecer nível 5, 6, 7, alguma coisa assim, tá certo? Muito bem, então agradeço a presença de vocês aí que estão assistindo a aula. Muito obrigado então.